Olá, queridos, tudo bem? Quero compartilhar uma palavra que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, e tratando esse texto diante de uma visão um pouco diferente das quais eu sempre busquei tratar, porém sem sair do sentido do que de fato o texto quer nos dizer. Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 diz o seguinte: Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras foram ditas por Jesus para todas aquelas pessoas que com sinceridade estavam buscando se relacionar com Deus, porém se esbarravam em um grande obstáculo que eram os religiosos da época, quando Jesus estava como homem aqui na terra. Esses religiosos criaram vários preceitos, várias regras que visavam, de alguma forma, convencer as pessoas que eram necessárias para que elas conquistassem o favor de Deus, a bênção de Deus e até mesmo a salvação. Então Jesus traz os ensinamentos de uma forma correta e aqueles que dão ouvidos à palavra de Jesus conseguem entender então verdadeiramente o que Deus esperava delas. Quero trazer esse texto para o contexto de hoje, porque quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos muitas pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas e cansadas. Parece que ter esse tipo de sensação é o que é comum. E se alguém não se sente sobrecarregado e cansado, essa pessoa muitas vezes pode ser vista até mesmo de uma forma negativa por parte dos outros, que consideram estar numa correria tão grande, como se isso fosse algo normal da nossa caminhada e da nossa vida. Bem, quero aqui trabalhar sobre dois aspectos. A sobrecarga e o cansaço pode estar muitas vezes relacionado à forma como nós enxergamos as coisas. Criação de um filho, por exemplo, pode ser um privilégio quando você encara dessa forma, mas pode ser algo pesado, cansativo, quando você enxerga que filho é apenas despesa e é apenas trabalho para a sua vida. Nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja muito sobre essa questão da visão correta sobre as coisas. E estamos deixando muito claro para as pessoas que um momento de reunião da igreja para juntos cultuarmos a Deus pode ser encarado como uma obrigação e certamente se tornará algo chato, algo ruim de se fazer, não pelo culto em si, mas pela forma como eu enxergo esse momento. Eu tenho ensinado para as pessoas que o culto é um privilégio, quando nós nos reunimos juntos com os nossos irmãos para juntos adorarmos aquele que tem nos suprido com a sua graça, com seus favores imerecidos. Meu irmão, nós estamos diante de um privilégio. Então, a primeira questão que eu quero dizer é que o seu cansaço e a sua sobrecarga pode estar relacionada muitas vezes na forma como você está enxergando as coisas as quais você está realizando. Em segundo lugar, muitas vezes a sua sobrecarga pode estar no fato de que você está abraçando de uma forma exagerada algumas coisas e, consequentemente, abrindo mão de outras coisas que são tão importantes para a sua vida. Eu vejo pessoas, por exemplo, que muitas vezes trabalham, às vezes, muito mais do que 8 horas, 10 horas, 11 horas por dia, mas consideram que ir à igreja para cultuar a Deus em 2 horas se torna algo muito complicado e algo muito difícil. Eu quero dizer que, certamente, quando nós olhamos de uma forma um pouco mais cuidadosa sobre essa situação, percebemos que a sobrecarga dessa pessoa está na forma exagerada na qual elas têm lidado, por exemplo, com o seu trabalho. E certamente 2 horas no qual você se reúne com outras pessoas juntos para congregar, para buscar o Senhor, certamente não estará de fato trazendo esse peso para a sua vida. Muito pelo contrário, as outras coisas às quais nós temos abraçado que estão trazendo pesos para a nossa vida, que estão complicando a nossa realidade. Então, o que eu quero dizer à luz dessa reflexão é que nós temos a responsabilidade sobre nós de estarmos abraçando as coisas e abraçando da forma correta. Certamente eu quero dizer o seguinte: o trabalho é algo lícito, é algo saudável, desde que nós saibamos lidar com ele de uma forma correta. Porém, quando nós exageramos, quando nós nos perdemos no sentido de saber lidar com as coisas, isso pode se tornar um peso na nossa vida. A palavra de Deus nos fala que nós devemos estar nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente, ou seja, persistentemente nos assedia. Muitas vezes podemos transformar em peso coisas lícitas, porque o texto deixa muito claro: existem pesos e pecados,
E não necessariamente os pesos são algo relacionado a tipo de práticas inconvenientes, mas pode estar relacionado a práticas lícitas, porém as quais nós não sabemos lidar com elas e acabam se tornando um peso na nossa vida. Diante disso, o convite de Cristo permanece para as nossas vidas hoje. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ir até Cristo significa não apenas ouvir as suas palavras, mas significa dar ouvidos à sua palavra. O Senhor Jesus, em suas mensagens, deixa muito claro quais devem ser as nossas prioridades de vida, como nós devemos levar a nossa vida aqui na Terra, inclusive tendo um foco não nas coisas deste mundo, mas sim nas coisas celestiais. Diante disso, o convite de Cristo permanece, e eu e você podemos viver livres dessa sobrecarga e desse cansaço que tem, na verdade, atropelado o mundo. Basta apenas darmos ouvidos à voz de Cristo Jesus e atendermos ao seu convite. Eu desejo a você uma excelente semana. Reflita nessa palavra e desfrute dessa bênção ao aceitar e receber na sua vida o convite de Cristo Jesus. Um grande abraço, fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.